Agora tem. A amarração da Maledite. Olá, Ana. No relato que vou contar aqui, os nomes já estão trocados, então pode falar os nomes. Este relato não é meu, é de uma amiga minha. Ela me pediu para mandar para vocês. Vou narrar em primeira pessoa da forma que a minha amiga contou. A amarração da Maledite. Tudo começou quando eu estava no 8º ano. Nessa época eu tinha várias amigas e uma delas era a Maledite, conhecida por passar o rodo na escola. O pior é que ela sempre fazia questão de namorar os meninos que eu gostava. Sempre foi assim. Mas eu era boba, eu não ligava. Até que um dia eu comecei a ligar e percebi que ela não era uma amiga de verdade. Descobri que ela sempre falava mal de mim, mas enfim. Um dia eu decidi me vingar. Estava com tanta raiva que acabei começando a namorar com um ex dela. Foi aí que eu cutuquei a onça com a vara curta. Ela veio com paus e pedras me atacar e disse que a partir desse dia eu estava ferrada. Eu ri da cara dela e duvidei, afinal... vou mostrar. Eu ri da cara dela e duvidei, afinal, o que uma rapariga como ela iria fazer contra mim? Não deu outra. A partir desse dia, tudo ficou monótono demais. Os meninos da minha sala sempre me chamavam de bonita, etc., assim como tinha um menino da minha rua que sempre me jogava várias cantadas e do nada tudo isso acabou. Mas ignorei, achei que não era nada. Quando eu estava no 1º ano do ensino médio, me mudei de escola e fiz amizades novas. Amizades que levo até hoje. Éramos um grupo de 5 amigas. Sempre que íamos em festas, elas conversavam. Na época, era conversar mesmo, tá? Com vários meninos e nenhum chegava em mim. E em todos que eu chegava, eu recebia um não. Então, todas as minhas amigas receberam confissões e começaram a namorar. Confissões? Todas as minhas amigas receberam confissões e começaram a namorar. E eu sempre fui ficando para trás. E assim se passou o 1º ano. Já no 2º, eu me sentia sozinha. E até que um dia, eu indo para a escola, encontrei a Maledite e fiz questão de cumprimentá-la. Eu disse apenas um oi. E ela me respondeu: como está indo a sua vida amorosa? Eu fiquei confusa e respondi: mal. Por quê? Então ela riu e soltou uma gargalhada e fez uma cara de má. Eu senti muito medo. Então, depois de muito tempo rindo, ela disse: então realmente está funcionando. Ela se virou e foi embora. Eu fiquei confusa e fui para a escola mesmo assim. Chegando lá, encontrei minha amiga Maria e contei para ela o incidente. Na mesma hora, ela entendeu e me disse: amiga, você tem que ir a um centro urgentemente. Eu fiquei super assustada, pois nunca acreditei muito nessas coisas, mas graças a Deus a minha amiga Maria sabia como me ajudar. No mesmo dia, quando saí da escola, Maria me passou o endereço e eu fui sozinha. Fui com medo, mas pelo menos fui. Chegando lá, fui direto a uma senhora que me fez sentar em uma mesa. Lá ela fez um procedimento muito estranho, como pegar um pouco de um determinado creme e passar na minha mão. Depois disso, contei o que tinha acontecido e a senhora, na mesma hora, acariciou minha mão e disse: jovem, eu vou tentar resolver seu problema, mas antes vou te explicar o que está acontecendo. Te jogaram uma amarração, algo bem forte. E pelo que você contou, essa amarração é para você ficar sozinha para o resto da sua vida. Eu fiquei assustada e me lembro de ter chorado muito. A senhora então me pediu para ficar calma, que ela ia resolver. Mas para isso ela precisava de algo que pertencesse à Maledite. Então, no dia seguinte, eu esperei a Maledite no caminho, que eu sempre fazia, e ela apareceu. Tentei puxar assunto com ela, mas ela simplesmente me ignorou e continuou andando. Então eu corri na direção dela, grudei minha mão no cabelo dela e arranquei alguns fios. Eu lembro que eu corri, mas corri tanto que cheguei na escola em menos de 5 minutos. Depois voltei na senhora e lhe entreguei o fio de cabelo. E ela foi até o que parecia uma mini cozinha e fiquei esperando.
Eu, infelizmente, não sei o que ela fez com aquele cabelo, pois eu não vi. Mas a senhora apareceu com uma toalha branca molhada na mão e me pediu para tirar a blusa e ficar apenas de sutiã. Depois de eu tirar, a senhora passou aquela toalha úmida em mim e eu senti algo muito estranho. Meu corpo estava gelado, o ambiente estava gelado e meu coração acelerava. A senhora disse: "Aguarda mais um pouco que está quase no fim." Foi só a velha terminar de dizer isso que eu senti a minha pele queimar, ardia e o meu coração estava cada vez mais acelerado. Eu achei que eu fosse morrer. Por um segundo passou na minha mente que a velha ia me matar e que não existia nada de amarração. Mas depois de algum tempinho, tudo voltou ao normal. A velha me mostrou a toalha que antes era branca, agora estava amarela. Fui para casa com uma leveza no corpo. Eu me sentia outra pessoa. No caminho, eu peguei meu celular e liguei para Maria para agradecer. E ela simplesmente disse: "Amiga, você tá ficando doida. Não sei do que você tá falando. Que senhora é essa que você tá falando?" Gente, a minha amiga tinha esquecido de tudo? Depois disso, eu me pergunto o que é que aconteceu então? Como que ela pode ter esquecido? Ou será que era minha amiga Maria de verdade ali ou era algo além disso? Hoje em dia, eu tenho 30 anos, sou casada, tenho 2 filhos, um de 3 anos e uma de 9 meses. Eu não sei o que aconteceu. Minha amiga, até hoje, me chama de maluca e fala que foi um sonho. A senhora que me ajudou simplesmente sumiu. E a Maledite hoje é casada e é evangélica. Mas sempre que me encontra na rua, me olha de uma forma que me dá arrepios. Então esse foi meu relato, no caso, relato da minha amiga. Espero não ter ficado muito confuso. Beijos. Um beijo para vocês. Muito obrigada pelo relato. E vai ver que foi uma forma de te ajudar, mas que para você confiar na palavra, aquilo apareceu para você como se fosse a sua amiga. Porque se aparecesse talvez como uma outra pessoa, você não fosse confiar e não fosse atrás. Mas como ela disse, ela indicou, aí você foi atrás e sei lá, era pra te salvar mesmo disso. Deixa eu ver se tem mais um aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Eu dei esse título pro relato porque ele não tem título, tá? Então eu coloquei esse daqui, ó, a amarração que não funcionou. Vamos ver o relato então. É um moço que nos conta. Há muitos anos atrás, eu havia conhecido uma moça em uma viagem de férias. Nossa, gente, esse relato é de 2020. Cacei ele aqui, rapaz, é de 2020. Bom, então há muitos anos atrás eu havia conhecido uma moça em uma viagem de férias que fiz e fiquei hospedado no mesmo hotel que ela. Éramos de partes diferentes do Brasil. Eu estava sem namorada na época e no primeiro dia que eu a vi no saguão do hotel, nós tínhamos vindo de um passeio e, cansado, fui tomar um cafezinho. Aí ela me puxou para um canto e depois me levou para o seu quarto. Passamos então o resto da noite juntos. Ela que tomou a iniciativa e passamos uma noite muito boa. Porém, percebi alguma coisa errada quando, de repente, no meio da noite, eu acho que ela caiu e quebrou as garrafas e os copos de bebida que tinha me pedido, que vinha junto com os refrigerantes. Eu acho que era soda, sei lá, quebrou tudo. Eu tinha umas garrafas, copo de bebida, refrigerante, bateu ali, quebrou tudo. Eu a coloquei na cama de volta e vi se estava tudo bem com ela e aí voltamos a dormir. No dia seguinte, fomos a um novo passeio. Depois passamos sempre a andar juntos nesses passeios, que durou uma semana, ou até um pouco menos, e voltamos a dormir juntos outra vez. Não sei realmente se ela era solteira ou de repente era casada, eu não sei.
estava aproveitando ali algum momento sozinha, de repente, mas eu sei que foi a melhor coisa que poderia me acontecer e que qualquer pessoa gostaria que acontecesse numa viagem. Porém, eu me apaixonei por ela. Ficamos conversando pela internet por um tempo até eu me declarar e ela me descartar. Eu me senti péssimo depois daquilo. E o relacionamento à distância foi esfriando até ela sumir totalmente. Eu fiquei quase louco, de apaixonado e de medo de perdê-la para sempre e entrei num estado de depressão, que depois precisou ser tratado, inclusive. Uma amiga da minha mãe veio nos visitar e me viu profundamente abalado e perguntou por quê. Então, ela sugeriu que eu fosse no terreiro da filha dela, que havia aberto perto de casa. A filha da amiga da minha mãe tinha aberto nos fundos de casa, ou nos fundos da casa dela, eu acho, um terreiro de macumba, ele diz aqui. Eu vou falar assim porque até hoje eu não consigo definir a linha direito. Eu não sei se era umbanda, se era candomblé, não sei o que era. Era um terreiro dessas coisas. Mas, como ele disse, até hoje eu não sei definir a linha. Fui consultar com os guias lá e principalmente os guias de esquerda. Fui consultar com os guias, né? E principalmente os guias de esquerda me aconselharam a fazer uma amarração. Nós fizemos várias consultas e vários trabalhos, inclusive um trabalho grande foi feito no litoral. Eu não vou falar de onde para não identificar, ok. Eu fiz de tudo, eu fui para a mata entregar trabalho, houve inclusive matança de várias galinhas, eu fiquei chocado na época. Tomei banho de pipoca, fizemos diversos trabalhos e fiquei uns 4 meses tentando, através de trabalhos, amarrar aquela moça, né? Reatar o contato com ela, pelo menos, e até trazê-la para mim, né? Mas nada acontecia. E pior de tudo, a moça se distanciou definitivamente, nem deixou rastro. Mas o pior de tudo é que a entidade, não conseguindo trazê-la para mim, ou sei lá o quê, vivia falando que ela era uma prostituta, que ela era louca, que ela não estava nem aí para relacionamento sério com ninguém e que não valia a pena essa moça, que eu ia apenas sofrer. Porém, continuavam fazendo os trabalhos. Isso me cheira alguma coisinha que não está certa aí. Primeiro, quem entende das coisas aí já vai poder dizer aqui para mim. A entidade não conseguindo, sei lá, trazer a moça ia dar esses argumentos aí em relação à moça? Ou será que não tinha entidade nenhuma no meio? A entidade aconselha fazer amarração? Não sei. É porque eu já vi relatos onde às vezes a própria entidade fala o seguinte, tem consequências, sei lá, dá um conselho aí, mas você quer fazer? Você quer fazer? Eu faço, mas tô te avisando, sabe? Eu não sei, gente. Eu só estou perguntando aí porque eu vejo que algumas pessoas que estão no meio dão uma opinião, outras dão outra, então, né? Continuando, mas falava que não valia a pena fazer, mas continuava fazendo o trabalho. Tá. Um dia, uma entidade incorporada na minha amiga falou que o pai dela pertencia, o pai dessa moça, é isso? A entidade incorporada na minha amiga falou que o pai dessa moça, a moça que ele queria, o pai dela pertencia a um grupo esotérico muito forte e que não permitia que ela se relacionasse comigo. O porquê eu não sei. E também descobri que os amigos dela desaprovavam o namoro à distância, e se era comigo também eu não sei. Porém, uma coisa era certa. Ela me falou várias vezes que amor era besteira, que casamento e essas coisas também, que tinha mesmo que aproveitar a vida. Bom, aí já bate com o que a entidade ali supostamente disse, que ela era solta na vida. Bom, acontece que eu perdi tudo, perdi tempo, perdi dinheiro e foi dito que não adiantaria mais fazer trabalhos porque não ia dar resultado.
Claro, talvez ela ou os familiares dela descobrissem os trabalhos e desmanchavam, né? Não sei. Um dia, numa última tentativa, eu fui enterrar um coco num lugar distante. Eu moro numa capital e tive que ir até a região metropolitana. Eu moro numa capital e tive que ir até a região metropolitana encontrar uma encruzilhada de terra. Teve que ir até uma região, sei lá, teve que ir mais pra parte do sítio, não seria? Sei lá, alguma coisa assim, para encontrar uma encruzilhada de terra. Enfim, o local era perigoso, por ser habitado por pessoas de má índole, digamos assim. Mas eu fiz de tudo para conseguir o amor daquela moça. Porém, uma das orientações era de não olhar para trás quando fosse nessa encruzilhada deixar lá enterrar o coco, é isso? A orientação era, uma das orientações era não olhar para trás. E eu descumpri essa orientação. E o que eu vi me deixou perplexo. Eu vi uma figura toda preta, com uma forma humanoide e com 2 chifres imensos naquela encruzilhada. Claro que eu saí de lá bem rápido, eu acho, né? Não sei. Eu não tive medo, mas também não deu certo essa última tentativa aí de amarrar, de trabalho, enfim. Bom, antes de tudo, eu havia sonhado que tinha viajado para longe, num local onde tinha igrejas antigas e tudo mais, e eu tinha visto uma moça. Uma pastora de igreja evangélica havia me dito que eu iria conseguir o amor da minha vida em uma viagem. E eu nem pensava em viajar naquela época. No ano seguinte, alguns meses depois, em janeiro, eu viajei e aconteceu de eu conhecer essa tal moça. E ela era realmente linda. Mas a pastora me preveniu. Ela disse: não conte nada para ninguém. Só que eu acabei contando para todo mundo que eu conhecia e inclusive para a mãe dessa amiga macumbeira no bom sentido. Hoje em dia fico me... Então, peraí. Antes dele conhecer essa moça, ele sonhou que ele viu uma moça num local de igrejas antigas. Ele estava num local onde tinha igrejas antigas, que talvez fosse onde ele foi fazer o passeio, não sei. E ele viu uma moça lá. Agora, eu não entendi só se essa pastora foi na vida real que ela falou ou ainda isso era dentro do sonho. Ainda no sonho, essa pastora veio e falou que ele ia conhecer o amor da vida dele numa viagem. E só que ele nem pensava em viajar, tudo. E também não era para... A pastora também falou que não era para contar para ninguém. Tá, entendi. Aí depois ele acabou contando justamente para a mulher que indicou ele ir a um terreiro para fazer essas coisas, né? E aí ele continua aqui. Hoje em dia fico me perguntando, e se eu não tivesse feito o trabalho e confiado na pastora? Acho que a pastora foi na vida real mesmo. Será que tudo teria sido diferente? Eu não sei e acho que nunca vou saber. Agora não sei quem está errado. Porque no terreiro os guias disseram que essa moça não era a minha amada, não era para mim. E a pastora falou que sim. Onde está o engano nessa história? Bom, tudo isso faz muitos anos que aconteceu, mas eu nunca mais soube dessa tal moça. E eu também acho que muitas vezes pessoas próximas podem estragar um relacionamento com suas opiniões. Há muito preconceito com pessoas que se conhecem por internet ou em viagens, por ser de longe, sabe? Mas há também muitos acertos e histórias fascinantes de pessoas que atravessam oceanos para se encontrar. Eu acho que tudo depende de ir se conhecendo e conversar muito, além de ter muita sorte, talvez. Eu mesmo conheço várias pessoas que são de longe, se conheceram e deu certo. Um grande abraço. Cá estou eu, aqui Matheus e eu nos conhecemos também, cada um de um lugar, 500 quilômetros de distância quase, e acabou que deu certo.
sim, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ver isso, aquilo outro. Quando a proposta é maravilhosa demais, a gente tem que ficar meio, será? Não é? Não sei, sabe? E, assim, eu entendi o que ele quis dizer. Mas, gente, se a gente ficar baseando por profecias, a gente pode ficar muito bitolado naquilo. Por exemplo, até o que a pastora falou, mas ela não disse que seria essa viagem. Vai que tem outra viagem aí para acontecer. Ela só disse que você ia conhecer o amor da sua vida numa viagem. Mas quer dizer que na vida inteira você só fez essa viagem, ou só vai fazer essa na vida inteira? De repente, aí, né, outra viagem aconteça ainda. Mas, porque senão você fala, como eu conheci ela na viagem, me apaixonei por ela é a mulher da minha vida, não vou pensar em nada mais, é ela e tem que ser ela. Então, cuidado. Eu acho que tem que ter muito cuidado com essas profecias, esse pessoal que fala, vai acontecer tal coisa, ou não sei o que, a menos que seja um alerta, né? Alguma coisa que realmente faça uma diferença, do tipo, olha, não saia de casa hoje à noite porque alguma coisa vai acontecer. Opa, aí sim, aí você ficou em casa, aconteceu o mesmo negócio, ainda bem que foi avisado. Mas do contrário, tipo, você vai ficar grávida mês que vem, sabe? Aí você já vai ficar, meu Deus, aí você vai ficar, vou ficar grávida mês que vem, vou ficar grávida mês que vem, sabe? Aquelas coisas assim, sendo certo, porque já vi muita coisa também não acontecer, sabe? Dessas. E o lance da amarração, que a gente já bateu tanto aqui nessa tecla, gente, jura que você quer mesmo que uma pessoa fique com você forçada? Você quer viver com uma pessoa que ela não escolheu estar com você. Ela tá com você só porque você literalmente amarrou. Você vai ficar aqui comigo. É legal? Jura que você gostaria que uma pessoa ficasse assim? Se sim, se você gostaria, então eu acho que tem alguma coisa não tá certa aí, porque, né? E a outra pessoa, né? Dane-se ela. O que ela pensa, que ela não está com vontade de ficar com você, mas você vai forçar ela a ficar. Isso é amor? Você não tá ligando o mínimo porque ela pensa. Você só quer você. Eu gostei dela, não quero saber se ela gostou de mim. Ela vai ficar comigo, sabe? Eu entendo que num momento às vezes de paixão cega, entendeu? Quando fala que a paixão cega, tudo bem, acontece, a pessoa só quer saber disso, mas vamos parar e pensar um pouco, né? Respirar, pensar e ver se realmente é uma explosão de uma paixão, se realmente aquilo é amor e tudo, e cuidado, né? Porque você vai estar mexendo com o livre-arbítrio de outra pessoa, né? Se a outra pessoa não quer, você vai forçar ela a querer, vai forçar ela a fazer uma coisa, e aí fica aquela dúvida, será que se não tivesse forçado nada, não tivesse botado as coisas lá pra amarrar, e se de repente ela viesse naturalmente, ela voltasse, mas sei lá, se às vezes descobriu, falou, filho da mãe fez amarração pra mim, agora também não quer mais saber. Sei lá, gente, mas assim, relaxa. Só vai vivendo a vida, conheça as pessoas, dê chance, converse, deixa o negócio fluir naturalmente. Se viu que tá dando match, está dando certo, vai levando e vamos vendo, né? A pessoa é legal, é bacana, né? Vai conhecer, não deu certo, vamos, então não era pra ser. O que é seu tá guardado, como dizia minha avó. O que é seu tá guardado, tá reservado, né? Não vamos forçar nada e não vamos ficar bitolado com nada, né? Enfim. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá, relato de hoje é este aqui, a maldição na vida do meu tio. Eu escrevi? Tá certo? Ah, tá certo. A maldição na vida do meu tio. Olá, Ana. Espero que estejam todos bem. Eu vim contar aqui, resumidamente, a parte sobrenatural da vida do meu tio, que já faleceu. Os nomes estão trocados, espero que todos entendam. E bom relato.
Robertinho era filho mais novo de uma família de vários irmãos e irmãs nascidos na cidade de... Ela falou que só os nomes estão trocados, então, numa cidade aí de São Paulo. Que se mudaram muito novos. Era o filho mais novo de uma família de vários irmãos e irmãs nascidos na cidade tal, que se mudaram muito novos para o interior do Paraná, na cidade tal. A família toda trabalhava na roça, com muitas dificuldades financeiras, mas sempre com alegria e obediência. Eles trabalhavam desde muito pequenos para ajudar os pais, Antônio e Maria. Trabalhavam em colheita de laranja, arroz, café e qualquer outra colheita que sítios vizinhos estivessem proporcionando vagas de emprego. Nas casas não havia luz elétrica, nem água encanada. Era uma fazenda grande, onde várias famílias viviam. Elas eram construídas de tapera e cobertas com cipó para fazer o telhado. O chão era terra batida, fogão a lenha, mictório para fora de casa, muitas vezes dividindo 2 para cada casa. Era assim que todos viviam e não conheciam outra vida. Suas diversões eram rios e festas com sanfoneiro que tocavam no final de semana à luz de lampião. Outras vezes, o dono da fazenda matava um boi ou porcos e eles levavam o dia em função da limpeza e divisão da carne. Robertinho era jovem, porém muito vaidoso, muito bonito também. Tinha boa dicção comparado aos irmãos mais velhos, pois era o único que ainda frequentava a escola primária que ficava no sítio vizinho. Aos 16 anos, ele gostava muito de bailes aos finais de semana. Trabalhava bastante, já tinha sua independência masculina dentro de casa e já falava de igual para igual com seu pai. Já era considerado homem, já fumava, posava fora de casa, voltando de madrugada. Posava fora, voltando de madrugada para casa. Mas não perdia um dia de serviço, pois mesmo já sendo adulto, o respeito e a responsabilidade pelo seu pai e sua família permaneciam inertes. Suas irmãs já eram ensinadas a servir a classe masculina. Então elas lavavam e passavam a ferro em brasa a roupa de Robertinho, deixando-o impecável. Não era porque eram pobres que deviam ser desleixados, não é mesmo? Ele sempre tinha seus trocados no bolso, acordava sempre alinhado com roupas engomadas. Seu único sapato era bem engraxado, com bastante brilhantina nos cabelos, cigarro de maço e ia para os bailes dos sanfoneiros aos fins de semana, todo pancoso. E as garotas achavam ele o máximo. Quando o Robertinho tirava uma garota para dançar, era aquele burburinho entre elas. E assim se passava a semana, com recados enviados por crianças menores. Vira e mexe, ele recebia um recado de uma dizendo que tal fulana queria dançar com ele no próximo baile, ou que outra cicrana acha que ele está muito bonito, ou recebia um papel de bala com algum recado amoroso. Robertinho era muito paquerado pelas garotas da fazenda, até que em algum momento ele decide namorar uma dessas, que ele também nutria certa simpatia. O namoro segue firme. Eles se veem na roça, se olham, sorrisos de canto. Ele lhe entrega flores na caminhada de volta para casa, recolhidas diretamente do pé, enquanto os adultos vão à frente. Enquanto os adultos vão à frente, os jovens vêm atrás fazendo sua farra, cantando, trocando olhares e combinando de ir na próxima roda de sanfona. Tudo saudável. O perigo não os atingia naquela grande fazenda no ano de 1965. O namoro era inocente. Aos domingos se encontravam na missa do centro da comunidade, na única igreja existente. Ele, com seu dinheiro suado, pagava-lhe um sorvete que nem por ele poderia ser entregue, pois eles namoravam escondido. Mas todos os jovens dali sabiam que eles estavam de compromisso. Mas era algo reservado dos pais da garota, que aqui chamarei de Lucila.
Robertinho e Lucila seguiram entusiasmados e apaixonados por alguns meses. Mas como diz o ditado, homem é tudo igual, só muda de nome e endereço. Assim se fez. Robertinho se encantou por outra jovem da fazenda, provocando a ira imensurável de Lucila. Na verdade, isso é até normal, né, gente? 16 anos, vamos combinar, né, que 16, 17, 18 é uma idade assim que é difícil firmar um compromissão sério com uma pessoa só, né? Vai ter essa aqui, vai surgir aquela e tem que... Só que naquela época era assim, você quer namorar, então vai ser essa, vai casar, pronto, acabou. Chega, né? E aí você fica, então... E aí aconteceu isso, começou de namorico com ela, mas né, começou a gostar de outra. Só que isso provocou a ira imensurável de Lucila. Eles romperam o namoro e a jovem ficou inconsolável. Afinal, ela o amava e Robertinho era o rapaz mais popular da fazenda. Ela teria perdido seu tempo com ele. Tantas juras de amor feitas às escondidas, tantos planos que a jovem Lucila tivera feito em vão. Ah, mas gente tão nova, mas naquela época não era assim, né? Tipo, você tinha que casar com 18 anos, tá casada. Enfim, ela chorava e pedia às amigas que falassem com ele. Mas em épocas e cidades como aquela, uma jovem não deveria ficar de conversa com um rapaz solteiro. E suas amigas pouco fizeram em seu favor. Robertinho não reatou e seguiu seu namoro com outra moça. A vida seguiu normalmente. Lucila sofria ao ver Robertinho na roça junto com ela, colhendo café e trocando olhares com a outra jovem de nome Rita, que ela acreditava ter roubado seu lugar. Já emagrecendo de sofrimento, sem se interessar por outros rapazes, decidiu recorrer ao que tantas jovens desesperadas fazem: um feitiço de amarração amorosa. Mas já existia essas coisas naquela época? Ela queria Robertinho de volta, e se não fosse dela, não seria de mais ninguém. Assim mesmo ela falava em bom tom para as amigas, e assim se fez. A jovem Lucila, movida pelo desespero, encomendou um trabalho de amarração para Robertinho. Passado algumas semanas, teve um baile na fazenda, e como de costume, Robertinho estava lá, todo arrumado, com seus cabelos brilhando, sapatos impecáveis, sua calça boca de sino passada que até se via as pregas no meio, né, os vincos da calça. Camisa de botão abotoada com as golas erguidas, todo charmoso para a época. Ao final do baile, os amigos de Robertinho o procuraram para ir para casa e não encontraram. Eles sempre iam juntos, pois a distância era de 5 quilômetros andando a pé em estrada de sítio, sem iluminação. Assim iam juntos para irem conversando e se distraindo. Chegou o domingo de manhã, eles foram até a casa dele e não o acharam. Seu pai, Antônio, não havia criado seus filhos para dormir na rua sem avisar, ou estar na casa de mulheres casadas posando. Foram atrás de Robertinho. Procuraram por sítios vizinhos e tudo mais e nada. Começaram a ficar realmente preocupados. Uma de suas irmãs juntou os outros irmãos e amigas e foram procurar por ele também. E esses acabaram dando sorte. Encontraram Robertinho, caído, ao pé de uma árvore, não longe do local do baile. Ele estava sujo, aparentando desorientação, o que eles já deduziram ser cachaça. Acharam que ele estava bêbado. Ele estava agindo de forma estranha, dizendo que foi perseguido por pessoas que queriam matá-lo. Mas o que mais impressionou foi uma foto preta e branca, pequena, 3x4, de rosto de sua ex-namorada Lucila, em um dos bolsos de sua camisa. Isso quase não se fez importante naquele momento. Levaram-no para casa, ele tomou uma bronca de seu pai e de sua mãe e ficou sendo o assunto da semana. Só se ouvia que Robertinho havia sido encontrado bêbado entre as árvores, sujo igual um andarilho. Passou-se alguns dias, Robertinho começou a ter comportamento estranho.
Não se importava em horário de ir para a roça. Fumava palheiro um atrás do outro e até catava as bitucas do chão que seu pai deixava. Ele comia desesperadamente o almoço e a janta como se fosse sua última refeição em vida. Também não se importava em andar com roupas amassadas, já que não tirava a barba e era rude com as pessoas de sua casa. Ele não se importava de andar com roupas amassadas, já não tirava mais a barba, não fazia mais a barba e era rude com as pessoas de sua casa. Ele estava irreconhecível em pouco tempo após o seu sumiço do baile. Logo, sua atual namorada, Rita, se viu obrigada a terminar com ele. Já não via vantagem em manter o relacionamento e tinha virado chacota na fazenda, pois estava namorando um mendigo. Meses assim, Robertinho já estava falando sozinho, com a barba grande, maltrapilho, vestindo qualquer roupa, trabalhando às vezes na roça das 3 da manhã até as 9 da noite, falando não conseguir descansar, que não podia dormir, que as vozes não o deixavam. Outros dias ele não levantava para ir ao trabalho e ficava falando que estava sendo perseguido, que alguém ia matá-lo. O povo da fazenda e seus pais já tinham o próprio diagnóstico para a doença de Robertinho. Alegaram que bateu a loucura no menino, que ele virou a cabeça ou algo do tipo. Mas eles tinham certeza que eram problemas mentais que tinham levado seu filho caçula até esse estado. Outros falavam que foi sua mania de limpeza que tinha subido a cabeça, pois Robertinho era muito limpo. Ele não saía com roupas amareladas ou manchadas nem suadas. Ele era o mais higiênico dos rapazes da região e agora estava totalmente diferente. Robertinho, um dia desses, saiu de casa, muito atormentado, falando sozinho, brigando consigo mesmo. Saiu andar apenas com as roupas do corpo, atravessou as porteiras da fazenda e sumiu, sem deixar rastro. Após 10 a 15 dias, ele retornou com a mesma roupa, sem banho, barbudo, faminto, dizendo à sua mãe que teve que sair de casa, pois as pessoas à sua volta disseram que se ele não saísse, matariam a todos em casa. E assim se seguiu por muitos anos. Robertinho não namorava e não mantinha seus pensamentos lúcidos por muito tempo. Ele era um rapaz forte, alto, jovem, e às vezes na fazenda ele gritava e se batia, causando um alvoroço tamanho entre os moradores que por muitas vezes tinham que amarrá-lo para que não se machucasse. Ele tinha seus surtos, se batia, gritava, queria dormir com os cavalos ou no chiqueiro, rasgava suas roupas. Olha, era uma tristeza sem fim. Certa vez já havia se passado 15 anos. Robertinho já tinha aproximadamente 40 anos de idade. Tinha virado andarilho, mas sempre voltava na casa de seus irmãos, agora todos casados. Posava, tomava um banho, tirava a barba e ajudava eles nas tarefas do sítio, mas não era uma pessoa de confiança. Às vezes levantava de madrugada e ficava amolando facas, dizendo que ali naquela casa ninguém entrava. Uma vez ele subiu em um palanque de cerca e ficava se chicoteando, dizendo que se Deus existisse, ele descia do céu agora para levar uma surra de Robertinho. Ele delirava, virou alcoólatra, ria sozinho, não falava coisa com coisa e seguiu sua vida assim, sem nunca ter casa própria, não dirigiu, não teve filhos, nem profissão, não tinha amigos e passou por tudo que se possa imaginar nas ruas. Ele caminhou de São Paulo a Brasília, a pé, só ele e sua infeliz companhia demoníaca que o atormentava. Foi internado inúmeras vezes, sem sucesso, até que com 50 anos aproximadamente, foi se banhar em um rio. Uma raia pegou sua perna,
o deixando muito ferido. Ele teve que passar 30 dias em recuperação e para ele aquilo foi o fim, pois ele não passava 10 dias em um mesmo local. Ele fugiu sem se recuperar nem 40% do ferimento. Foi encontrado dias depois embaixo de um pé de coloral, muito mal devido ao ferimento. O levaram ao hospital e arrancaram alguns de seus dedos dos pés. Mesmo assim, teve que amputar. Mesmo assim, ele continuou andando, atravessando cidades a pé, à noite, e de dia pegando carona com caminhoneiros e ajudando na carga e descarga em troca de um prato de comida. Seu estado já era de um morto-vivo. Ele dava sua comida aos cachorros da rua, dizia que todos humanos mereciam morrer, não controlava mais o seu corpo ao andar, ele fedia de longe. Pobre Robertinho. Há poucos anos, quando sua família já havia desistido de ajudá-lo, só davam ali o que comer a ele, mas já não tentavam mantê-lo em casa para pousar, essas coisas. No auge de sua loucura, um homem com aproximadamente 50 para 60 anos, entre 50 e 60 anos, foi encontrado muito mal na cidade de Tal, no interior do Paraná. Ele se identificou como Antônio e deu até um sobrenome. Ficou em tratamento intensivo, porém não resistiu. Estava com a perna muito comprometida, desenvolveu anemia e veio a falecer. Foi enterrado com o nome que deu no hospital. Porém, como era um andarilho conhecido por muitos, chegou a notícia de sua morte até uma de suas irmãs, que não pôde enterrá-lo, pois a prefeitura já tinha feito isso há 3 dias. Hoje em dia, sua irmã Diva levou flores no túmulo do tal Antônio, mas sabendo que era seu irmão Robertinho, tomado pela loucura que estava enterrado ali. Quanto à ex-namorada Lucila, pensam que ela se deu bem? Não. Após o seu trabalho de amarração contra Robertinho, teve uma vida horrível. Casou-se com um alcoólatra. Apanhava dia sim, outro também. Teve 9 filhos, mas deles 6 vieram a falecer ainda pequenos. Seu marido bêbado foi morto afogado no rio, com o corpo encontrado apenas comido por piranhas. Ela estava viúva, cega de um olho e ainda mora na fazenda. Vive sozinha com a caridade da neta do dono da antiga fazenda, que com bom coração a deixa lá morando de favor, numa casinha de 2 cômodos, feita de pau e barro. Ela vende galinhas para poder sobreviver. E há alguns anos é assolada por uma doença chamada hipercifose, o qual que deixou sua coluna quase na altura de sua cabeça. Cifose é quando você fica corcunda, assim, ó. Então a coluna dela tá bem torta, entendeu? Na altura da cabeça aqui, ó. Deixou sua coluna quase na altura da cabeça, como se fosse amaldiçoada, e não poder olhar para o céu. Ah, entendi, ela não consegue fazer isso, ela só olha para o chão, né, porque a hipercifose... muito triste o que Lucila viveu, por conta de sua obsessão por Robertinho. Sim, ela também está sendo cobrada. Afinal, Robertinho e Lucila sofreram os danos de um trabalho amoroso que acabou com a sanidade dele e com a vida dela. Tá aí, gente. Acabou com a vida do cara, um moço trabalhador, bonito, poderia, imagina o que não poderia ter sido, ter vivido, ter conquistado nessa vida. E ela também, simplesmente... let it go. Simplesmente deixa. Não deu certo aqui. Segue a sua vida em frente. Não fica preso ao passado, preso a essa situação. Aí eu quero essa pessoa. Se tiver que ser seu, vai ser seu. Talvez daqui a um mês ele
ele desencante daquela moça e novamente se encante, ou veja que deixa rolar. E de repente você conhece uma pessoa que é muito mais interessante, muito mais para você do que ele. De repente vocês tinham ficado junto e dali 2 meses ia falar, não tá mais muito batendo, vamos cada um seguir o teu. Pronto. Agora esse negócio de, terminou comigo, não sei o que, eu vou ter que ficar, vou ter que acabar com a vida dele. Mas aí eu fico assim também, gente, um trabalho de amarração, você pode fazer tudo isso na vida de uma pessoa? Acabar com tudo pelo resto da vida? Pelo que a gente vê aqui nos relatos. Bom, cadê vocês? Deixem aqui suas opiniões nos comentários, sempre com respeito, por favor. Se tem uma história parecida, manda pra gente. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Se der tempo, eu vou pro outro. Bom, após fazer uma amarração, a Maledite ainda fez um feitiço de morte. Eu acho que é esse o relato, tá? Vamos lá. O relato a seguir não aconteceu comigo, mas eu acompanhei quase tudo de perto. Todos os nomes estão trocados. Me chamo Fulana, hoje tenho 31 anos. Quando tinha por volta dos 5 para 6 anos de idade, a minha tia Ana namorava há anos um rapaz do seu trabalho, o Alan, numa empresa pública aqui da cidade do Recife. Lembro dele sempre em festas de família, até o chamávamos de tio. As festas na casa dos meus avós paternos eram de fechar a rua, já que o meu avô era aposentado da antiga rede ferroviária e, junto com a minha avó, que adorava as festividades de fim de ano, não poupavam despesas para dar essas grandes festas, onde todos os seus 11 filhos, juntamente com noras, genros, netos e amigos de longa data da família, participavam. E não saíam sem receber uma lembrancinha, já que a minha avó fazia questão de presentear a todos que lá chegavam. Estou descrevendo todos os detalhes para melhor entendimento. Continuando. Minha tia Ana terminou o seu relacionamento com o Alan, ou Alan. Porém, permaneceu amiga dele, onde o mesmo sempre estava por lá, na casa dos meus avós, nos fins de semana e em festas. Creio na esperança de reatar com a minha tia. Pouco tempo depois, Alan começou a namorar uma amiga, também da mesma empresa que eles trabalhavam, a Maledite, que trabalhava por coincidência no mesmo setor que a minha tia. Em pouco tempo, Alan e Maledite se casaram. Anos se passaram e agora eu, já com os meus 13 anos, convivia muito na casa da minha avó, como fiel escudeira dela, que me arrastava para cima e para baixo em nossas pequenas aventuras, fazendo compras pela cidade. Já era fim de ano novamente, em uma festa de Réveillon, Alan apareceu com a Maledite. Já que o Alan não tinha mais os seus pais, adotou os meus avós, tanto que todas as festas ele fazia questão de dar uma passadinha por lá, coisa que não agradava nem um pouco a Maledite. Aninha, era incrível ver o Alan babando pela minha tia, sem nem conseguir disfarçar. Gente, depois de casado! Nesse fim de ano, ao romper do ano, todos se abraçavam, desejando as felicitações e tal. Quando o Alan, já meio alto pelas cachaças da vida, abraçou a minha tia no meio do jardim e disse, no ouvido dela, queria que o tempo parasse para que a gente pudesse ficar assim para sempre. Aninha do céu, ele falou isso no pé do ouvido dela, mas eu acho que ele, por estar bêbado, nem percebeu que falou isso, na verdade, super alto, e todos ouviram. A Maledite tinha levado uma sobrinha dela com eles para a festa. Essa garota deveria ter a mesma idade que eu na época, e escutou também o que o Alan disse, e fez um escândalo. Logo foram embora, Alan bastante constrangido. Alguns meses se passaram e a minha tia ficou doente.
Perdeu muito peso, ficou amarela, seus cabelos começaram a cair, suas unhas se encheram de fungos, seus dentes inflamavam e ela em pouco tempo não era nem a sombra daquela mulher jovem, tipo mulherão que vivia bronzeada. Agora era mirradinha, sem vida. Médicos e mais médicos e durante meses... passou por médicos e mais médicos e durante meses não houve nenhum diagnóstico. A minha avó, como médium que era, logo percebeu que não se tratava de uma doença normal. Minha tia estava definhando sem o menor motivo detectável pela medicina. Então, em segredo, junto comigo, sua fiel escudeira, fomos na casa da Dona Belinha, uma mãe de santo que era sogra do meu tio mais velho. Chegando lá, entramos na casa da Dona Belinha e ela pediu para nós a acompanharmos até os fundos da casa, onde a mesma possuía um quartinho que guardava seus altares. Sentamos numa pequena mesa que ficava do lado de fora desse quartinho, minha avó de frente para mim e Dona Belinha na cabeceira da mesa. E começamos uma oração. E logo a Dona Belinha começou a tremer e de olhos fechados começou a falar. Fia, você veio aqui para saber da moléstia que aflige tua pequena? Sim, meu senhor, minha filha está sofrendo muito e acredito que isso seja coisa do espírito. É sim, fia. A pequena sofre por causa de uma magia feita para passar ela. Passar, Aninha, na linguagem em alguns terreiros significa matar. E por inveja de uma mulher. E quem é essa mulher? É uma que está perto da pequena lá no trabalho dela. Num abraço que deu nela, puxou um fio de cabelo. Qual o motivo de tanta maldade? Fia, essa mulher roubou o homem da pequena com um feitiço e mesmo com o zóio coberto pela magia, de frente com a pequena, ele vacila. Amor de verdade, magia nenhuma dá fim. Mas eles terminaram faz muitos anos. Lembra não, fia, do abraço de amor que o moço deu? Aquela mulher viu que mesmo amarrado o moço não é dela. Então ela fez um feitiço para passar a pequena. Coisa muito ruim e forte. Mas vamos conseguir destruir o que foi feito. Ela jogou o bozó numa catacumba e só por isso eu posso desmanchar. Pois se a mulher tivesse jogado no rio, fia, nada eu podia fazer para salvar a pequena. A bruxa que fez o feitiço trabalha com irmãos de baixa vibração e tem pedido muito dinheiro para fazer o trabalho. Essa mulher faz muita magia para prender o moço, senão ele foge. Então a entidade lhe passou algumas informações a mais e quando Dona Belinha voltou ao normal, foi logo dando uma lista de coisas a comprar para se fazer um despacho naquela mesma noite, à meia-noite no cemitério. Como fiel escudeira, fui correndo para o mercado da Encruzilhada, bairro esse bem próximo à casa da minha avó. E é mesmo, Encruzilhada. Fui comprar velas, pimentas e um montão de outras coisas que hoje já nem me recordo mais. E infelizmente não fui acompanhar minha avó e Dona Belinha para despachar o ebó, pois vovó disse que eu era muito nova para acompanhar. E como nessas horas pode aparecer todo tipo de entidade, eu poderia ficar impressionada. Bom, Aninha, o trabalho foi feito, minha tia tomou vários banhos e fez várias preces e logo tudo passou. Graças a Deus. Algum tempo depois, a minha avó, em confidência, me disse que a minha tia e o Alan tinham se separado por descobrir uma então traição do Alan com a Maledite, na qual ela o havia perdoado. Mas pouco tempo, ela o havia perdoado, mas pouco tempo depois, o mesmo quis terminar e se casou rapidamente com a Maledite. A amarração que a Maledite fez funcionou, porém, de frente à minha tia, essa magia enfraquecia, e como Alan e a Maledite trabalhavam na mesma repartição, não tinha como evitar os encontros com a minha tia, e isso a enlouquecia. Já que todos da empresa sabiam que a Maledite foi o motivo do término dos dois e todos a tratavam como a outra. Minha tia até hoje é solteira. Acho que a mágoa que ela carrega dessa história deixaram marcas permanentes nela que teve sua vida roubada.
já que a mesma estava se organizando na época para casar com o Alan. Aninha, agradeço pela oportunidade, um abraço bem apertado em você e em toda a família assombrada. Vou te aperrear um pouquinho, manda um beijo para minha avó, que aqui vou chamar de Hortência, já que esse era o apelido carinhoso com o qual eu chamava por ser a flor que mais admiro. Hoje minha velhinha tá com Deus, mas tenho certeza que deve estar adorando escutar esse relato. Então um beijo pra dona Hortência, escutando de onde quer que esteja. PS, minha avó já me fez roubar a água benta da igreja. A fiel escudeira da avó, que até ia roubar água benta na igreja. Tenho muitos outros relatos e assim que puder te enviarei. Assombrados, não esqueçam de dar o like, hein? Isso aí. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, a bonita fez amarração, mas não tava dando muito certo, não, né? A amarração. Então, é isso que eu falo. Você vai ali manter alguém com você que não gosta de você. Você sabe que a pessoa gosta de outra. Mas não, vai ficar comigo. Mesmo que seja da pior forma possível. Ai, gente. Fala nada, vai ficar quieta. Vamos lá. Mais beijos. E bora então pro primeiro relato de Maledite de hoje, que é este daqui. Fiz amarração amorosa e não recomendo. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Acompanho vocês desde o blog Assombrado, gosto muito de vocês e sempre quis mandar o meu relato por aqui como forma de alerta para quem pensa um dia em fazer amarração amorosa, para quem um dia pensa em fazer amarração amorosa. Antes de começar, pode ler tranquilo que os nomes já estão trocados. Bom, tudo começou em setembro de 2013. Eu tinha 20 anos e em uma noite de bobeira resolvi sair com os amigos. Na época eu saía bastante e foi em uma dessas saídas que acabei conhecendo um rapaz que vou chamar aqui de Theo. Os nomes estão trocados. Ok, que vou chamar aqui de Theo. Lindo, educado, engraçado, gostava das mesmas coisas que eu. Parecia até que tinha sido feito na medida, só pra mim. Doce ilusão, né? Conversamos, ficamos, mas não passou disso. Na primeira noite que nos conhecemos. No dia seguinte, ele me convidou para sair, fomos ao cinema e lá ele me deu um colar de borboleta, porque eu gostava, né, de borboletas, acho. Ele era perfeito. A cada dia que... o Theo, né? O Theo era perfeito. A cada dia que eu o conhecia, eu ficava mais encantada. Ele tinha a mesma idade que eu na época. Morava na cidade vizinha da minha, mas nada disso era empecilho para nos vermos. E foi depois de uma dessas nossas saídas que ele me pediu em namoro, com direito à faixa na porta de casa, com pedido e tudo. Ele era moda antiga, sabe? Romântico, do tipo que vai lá conversar com o pai e com a mãe. Só sei que, sem me dar conta, um mês depois da fase de conhecer melhor, já estávamos namorando, saindo, curtindo a vida juntos. Sim, foi tudo muito rápido. A gente viajava junto, tínhamos os mesmos gostos, era tudo muito perfeito para ser verdade. Ana, eu sei que maturidade vem com o tempo. Hoje eu sei disso, mas na época eu era tão boba que eu não soube lidar. Ele foi o meu primeiro namorado sério, então tinha coisas que eu não sabia lidar muito bem. Como, por exemplo, ter uma atitude, ser mais ativa para dizer o que pensa, sabe? Para dizer o que penso, o que eu gosto, ou até mesmo o que eu gostaria de fazer, de comer, essas coisas. O mínimo, né? Ele gostava disso e eu não sabia como lidar com ele.
Eu estava aprendendo, era tudo muito novo para mim, e ele, por mais que tivesse a mesma idade que eu, ele tinha mais experiência na época. Enfim, foram 5 meses de amor e reviravoltas entre nós. Para resumir, nós brigamos, separamos, voltamos, aquele clássico clichê de casal que briga, mas não se larga. Mas foi em uma dessas brigas que ele resolveu me deixar de vez, dizendo que a gente já não estava dando mais certo, que eu não tinha maturidade e que de fato eu não tinha, mas eu estava aprendendo a ter. E que era melhor cada um seguir o seu caminho, e para mim foi o fim. Literalmente eu me acabei. Boba demais na época, achava que eu ia morrer sem ele. Fiquei louca, surtei, segui tentando a reconciliação, fui atrás dele onde ele morava, mas nada feito. Fiquei mal, passei uns meses na fase do fundo do poço e piorei quando vi que ele já estava com outra pessoa. Agora chega a parte sombria, que eu não recomendo, da história. Tem que espirrar, né? Senão não sou eu. Fiquei sabendo na época pela rede social que ele estava... com... Peraí, gente. A pontuação ajuda muito quando tem. Fiquei sabendo na época pela rede social que ele estava com uma ex que ele teve antes de me conhecer. Ex essa que eu nem sabia que existia até ver os dois juntos. Na época eu briguei com ele sobre isso. Ele riu da minha cara, disse que eu que tinha pedido isso. Que eu não valorizei o nosso relacionamento como deveria. Resumindo, ele me culpou por tudo. Por tudo e mais um pouco. E tirou dele da reta, como se ele tivesse realmente certo no que estava fazendo. No fim, eu tive que engolir que eu perdi, né? Bom, mas ele vocês já tinham terminado, né? Enfim, mas também, bom, jogar tudo a culpa em cima dela, às vezes não é tudo isso, né? Às vezes dá aquela... tira o corpo fora, joga a culpa todo no outro, mas no fundo ele também não estava muito afim, sabe? Bom, ele acabou que seguiu o caminho dele e no finalzinho de 2014 soube por amigos em comum que tínhamos na época que ele casou com essa ex, até então atual. Casou de verdade, papel passado e tudo como manda o figurino, em um intervalo de pouquíssimo tempo que terminamos. Eu segui a minha vida, mas ele casou, depois que vocês terminaram, namorou, casou em pouquíssimo tempo, é isso? Eu segui a minha vida, mas envolvida cada vez mais na mágoa e na dor da rejeição. E aí eu apelei para amarração amorosa. Fui em um terreiro de umbanda que eu já tinha amigos próximos que frequentavam. Eu nunca tinha ido, eu era medrosa e também não me envolvia em religião nenhuma. Mas ali, no meu desespero, eu via como uma solução perfeita para todos os meus problemas. Conversei com a mãe de santo, expliquei tudo para ela e ela jogou os búzios para mim. E logo depois de jogar, eu falei que eu queria ele de volta a todo custo, porque eu o amava e não aceitava de jeito nenhum o fim. Ela me passou o que tinha que comprar, explicou como o trabalho ia funcionar, falou o valor X para o trabalho e eu nem sequer questionei, eu só aceitei. E no dia seguinte, lá estava eu comprando as coisas para fazer. Fiz o primeiro trabalho, tive resultado. Logo depois, voltamos a nos falar. Não satisfeita, fiz mais. Uns tempos depois, é isso? Não satisfeita, fiz mais um tempo depois. E os resultados vinham de pouquinho em pouquinho. Mas isso é uma bola de neve, né? Quanto mais você faz e mais isso dá resultados, mais você quer fazer. Não importa o valor, não importa mais nada. Você fica na ânsia de que vai ser meu e pronto. Sim, é puro egoísmo, eu sei disso, mas eu estava cega, tomada pela raiva. Resumindo, fiz todos os tipos de trabalho imagináveis, de sofrer acidente, como assim sofrer acidente? Até matar bicho como oferenda eu fiz.
E não me orgulho nada disso. Até hoje isso me atormenta, isso me assombra todos os dias. Eu nunca esqueço os trabalhos. Eu nunca esqueço. Os trabalhos foram muitos. Só que ele não veio para mim. Quer dizer, ele não veio para mim inteiro do jeito que eu pedia. Eu queria eles do jeito que eu pedia e queria. Ele sempre me procurava para sair comigo pelo corpo, pelo prazer carnal. Era meio que automático, mas também era só isso. E isso foi durando anos e anos. E eu era cega, doida por ele. Eu não enxergava o quão mal isso estava me fazendo. E nesse intervalo dos anos em que ele se casou, várias e várias vezes, ele se separou. Por isso ele vinha atrás de mim. Trabalho de amarração é uma ilusão total. Eu digo por experiência própria. A parte que eles não falam para você, antes de fazer qualquer tipo de trabalho, é que 50% é 50% para quem vai receber e 50% para você mesmo que está mandando. Mas isso eles não falam jamais. Você só sabe depois, quando a cobrança vem. Porque sim, a cobrança vem. Hoje sou atormentada todos os dias com o que eu mesma fiz. Eu não esqueço jamais tudo que eu fiz para tê-lo de volta e acabei nunca tendo ele de volta de fato. Eu sou cobrada pelas entidades e tudo mais. Pago até hoje pelo que fiz. Minha vida é toda bagunçada. E sobre ele me procura até hoje, mesmo casado. Diz que não é feliz e que nunca foi, que não consegue me esquecer. Até hoje ele me atormenta. Até hoje me atormenta também saber que, como se passaram 10 anos disso, eu não posso desfazer nada, apenas pedir perdão a Deus todos os dias pelo erro que eu cometi. Porque eu sei que no juízo final eu serei cobrada. Eu tenho total consciência disso. O que eu quero com esse relato é deixar um alerta verdadeiro para quem um dia pensa ainda em apelar para a amarração. Pense. Eu sei que no calor da mágoa e do momento, pensar é a última coisa que a gente faz. Mas pense, isso é para sempre. Isso é para sempre mesmo. Hoje eu tenho 33 anos, sou casada com outra pessoa, meu marido é maravilhoso, não tenho que brigar por ele, porque eu sei que hoje é amor verdadeiro. Eu tenho uma filha, assim como o Theo teve. As nossas vidas são totalmente diferentes e mesmo assim ele ainda vira e mexe e me procura. Mas eu sei que eu não posso desfazer o mal que eu fiz. Mas eu posso não querer mais viver esse mal que procurei e causei, pois a vida muda tudo. É isso? A vida muda tudo. Hoje você quer porque quer algo. Amanhã você vai ver que você não precisa daquilo. Muito menos... Não entendi. Você vai ver que você não precisa dele, muito menos daquilo acho. Sei lá, mesmo que seja tarde demais. Afinal, é uma ilusão que segue a gente, mas também não vale a pena, porque sim, a vida cobra e o preço é caro demais. Ana, se você leu meu relato até aqui, muito obrigada. Sei que ficou grande, mas eu precisava contar para alguém, mesmo que fosse virtualmente. Um beijo para ti, sua linda. Um beijo para você, muito obrigada. Não dá para desfazer mesmo? E se você contar para ele? Será que isso não acaba quebrando? Ele vai ficar bravo, talvez, não sei. Mas não tem mesmo? Porque eu já vi gente falando que a amarração é a coisa mais fácil para desfazer. Também. Então, mas gente, em vários relatos que a gente vê aqui, o negócio da amarração é assim. Pode dar certo, a pessoa volta, né? Mas volta meio como um zumbi. Realmente, não volta inteiro.
A pessoa não volta te amando, ela volta obcecada por você, super ciumenta por conta de você, possessiva, querendo só ali a parte carnal às vezes, e aí te larga, e aí quando tá longe fica pensando, não consegue parar de pensar e nem sabe por quê, aí vai atrás, aí fica, aí às vezes se sente até mal, aí por que eu vim ficar aqui, isso, né? Aí vai embora, não fica lá, não fica assim num relacionamento bem ok, na paz, sabe? Porque não é amor de verdade, você tá forçando uma pessoa que não quer ficar com você a ficar com você, né? Então por isso que fala, vale a pena? E além disso tem todo o karma que isso acarreta depois, a cobrança espiritual. Bom, sei lá, há opiniões e opiniões, né? Vai ter gente que vai falar que faz, que não, né, não sei, talvez não seja assim. Mas o que a gente vê aqui, a grande maioria, é que dá merda sim. Vamos que dar um beijinho no pessoal. Cadê? É este daqui, é um relato médio, tá? O maledito do meu ex-namorado fez amarração pra mim. Mais de amarração, olha só. Agora é o maledito. Olá, Ana e assombrados, eu me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. Moro no interior de São Paulo e todos os nomes já estão trocados. Eu nasci em berço espírita, mais precisamente na Umbanda. E sempre segui a religião, apesar de já ter tentado conhecer a Igreja Católica e a Evangélica. Quando eu tinha 14 anos, eu conheci um rapaz. Nós nos aproximamos e quando percebi, já estávamos em um relacionamento sério. Era o meu primeiro namoro e o dele também. Mas desde sempre a minha mãe não sentia uma boa vibração, porém aceitava. Já que o namoro era dentro de casa, com a supervisão dela sempre. Ana, nós nos relacionamos por 3 anos, só que no último ano de namoro eu já não gostava mais dele. Eu nunca traí nem nada, mas eu não conseguia terminar. Ele fazia uma manipulação absurda, até que no fim de 2020 eu consegui colocar um ponto final naquele namoro. Muito bem. Quando eu achava que tinha finalmente me livrado, essa praga de menino começou a me perseguir. Começou a seguir todos os meus amigos em todas as redes sociais, até amigos meus que ele nem gostava. Vinha na frente do meu condomínio me vigiar, ia nas portas das baladas que eu estava. Eu, hein, credo. O mais engraçado é que eu não sei como ele me achava, porque eu e meus amigos havíamos bloqueado ele em tudo, até nas mensagens do celular. No e-mail, números de telefone, tudo. Até que, enfim, ele realmente deu uma aliviada e me deixou em paz, entre aspas. Lê do engano. Em uma quarta-feira, numa noite de sono comum, sonhei que estava em uma loja e que quando saía dessa loja aparecia uma mulher com roupas antigas e uma rosa na cabeça. E então ela se aproximava de mim e falava exatamente assim: eu não quero falar e nem mexer com você. Eu não posso, pois você é filha de fulano de tal. E citava o nome de alguma entidade que eu não consigo me recordar por nada. Aí, ok, passou. Eu esqueci esse sonho e na mesma semana, no sábado, eu sonhei com um prato. E nesse prato tinha mel, açúcar, pinga e no meio dele um copo virado para baixo. Ana, eu acordei muito pensativa e tentando pensar sobre o que poderia ser aquilo. E então eu pedi para minha mãe, que é uma médium super bem desenvolvida, jogar carta para mim, pois eu estava muito curiosa sobre o que poderia ser aquilo. E então nós começamos o jogo com o baralho cigano e a cigana revelou que um homem havia feito uma amarração para mim. E então eu perguntei se era o traste do meu ex-namorado. E as cartas confirmaram que ele havia feito amarração para mim, mas que era para eu ficar tranquila, pois o meu Exu e a minha pombagira já haviam quebrado o feitiço. E que no primeiro sonho era o espírito que foi mandado para mim, e o segundo sonho do prato com o copo eram as minhas entidades me mostrando o que havia sido feito. Eu fiquei chocada, pois quando estávamos juntos,
ele nunca queria ir no trabalho comigo. Dizia que tinha medo, nunca quis ir em alguma gira, alguma coisa assim, né? Na Umbanda, isso. Ele dizia que tinha medo. Eu então contei para minha amiga de infância, que também não gostava dele, mas que era amiga de um amigo dele. E ela me contou que esse amigo em comum deles... Ah, tá. Eu contei para uma amiga que essa amiga também não gostava dele, não, mas era amiga de um amigo dele. E aí ela me contou que esse amigo em comum entre eles havia dito a ela que o maledito estava frequentando um centro junto com ele, mas que sempre quando ia se consultar, não queria que o amigo fosse junto. Ele sempre ia sozinho. E foi aí que eu entendi tudo, Ana. Ele realmente tentou me amarrar. Mas, graças a Deus e às entidades, o feitiço foi desfeito. Bom, esse foi o meu relato, eu espero que tenha gostado. Eu tento o máximo não me prolongar muito nas palavras. Peço perdão pelos erros, eu revisei o texto, mas escrevendo pelo celular às vezes passa alguma coisa. Muito obrigada pela oportunidade, que Oxalá abençoe a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só, quebrado automaticamente. Viu? Tomou o namorado, né? Que não conseguiu, não. Vamos lá. Vou dar uma olhada aqui. Vá. Eu vou acabar com essa maledite. É o relato de hoje. Eu vou acabar com essa maledite. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar pelo nome fictício de Fulana. O relato que vou contar aconteceu com a minha amiga, que sofreu muito nas mãos de uma maledite, que é a minha irmã, infelizmente. Todos os nomes já estão trocados. Moramos eu, minhas duas irmãs, minha mãe e meu... Ai, meu Deus, a cadeira vai ficar... Moramos eu, minhas duas irmãs, minha mãe e meu pai em uma cidade em tal estado. Já não vou nem falar o estado. Sempre fomos uma família unida. Não somos ricos, mas sempre tivemos tudo o que precisávamos. Aos 14 anos, conheci a minha amiga, que se chama Eduarda. Estudávamos juntas e logo nos tornamos muito próximas. Fazíamos trabalho de casa juntas, conversávamos sobre os garotos da classe, dividíamos segredos uma com a outra e logo nos tornamos melhores amigas. Eduarda era uma moça muito bonita, Ana. Tinha longos cabelos loiros, não tão claros, era um tom de loiro escuro, sabe? Olhos castanhos, castanho claro, e um corpo relativamente bonito para a idade dela. Era uma moça muito simpática e também reservada, diferente da maioria das garotas adolescentes de hoje em dia. Bom, o tempo foi passando e quando tínhamos 17 anos, a Eduarda se encantou por um rapaz que começou a estudar na mesma classe que a nossa. Já estávamos no ensino médio e esse rapaz, que aqui vou chamar de Tiago, era um rapaz bonito, alto, de olhos negros e bem comunicativo. Chamava muito a atenção de todas as garotas. Não demorou muito para que eles dois se aproximassem, pois parecia que os dois tinham uma conexão, sabe? Conversavam sobre tudo. Deixa eu tirar daqui, senão vai ficar fazendo barulho. Conversavam sobre tudo, passavam um tempo juntos, se davam super bem. E eu sempre dizia que eles combinavam perfeitamente na beleza e na bondade, pois, de fato, eles formavam um lindo casal. E não demorou muito para que ele pedisse ela em namoro, e ela prontamente aceitou, já que estava completamente apaixonada por ele. Olha eu procurando a câmera aqui, onde tá? Tá aqui. O tempo se passou e estávamos todos muito ansiosos pela festa de Bumba Meu Boi que haveria na escola. Nessa época do ano, sempre reunimos amigos da escola e familiares para arrecadar dinheiro com a venda dos lanches na festinha. Pois bem, foi nessa festa que a minha irmã, Marta, a mais velha, conheceu o Tiago.
E desse dia em diante, tudo mudaria completamente. Ana, minha irmã, não tirava os olhos dele. Me fez algumas perguntas sobre o Tiago e eu logo respondi que ele e a Eduarda eram namorados e que tinham até planos de se casar. Com um tom de deboche, ela respondeu: Ah, não se casarão, não. Não enquanto eu viver. Ana, eu achei aquilo muito estranho. Eu nunca tinha visto a minha irmã falar daquela forma, nem expressar tal semblante. E ela nem conhecia ele. Bom, eu deixei para lá e continuei tentando vender os meus bolinhos de milho que havia feito com muita dificuldade, pois eu não sou muito talentosa na cozinha. Uma semana após a festa de Bumba Meu Boi, nos reunimos na minha casa, eu, a Eduarda, o Tiago e as minhas duas irmãs. Havíamos combinado de jogar baralho, assistir alguns filmes e conversar na porta de casa. Naquela época, isso era muito comum em cidade pequena. Minha irmã mais velha, a Maledite, que ela chamou de Marta, mas é a Maledite da história, né? Não sei se ela vai chamar ela aqui de Maledite ou Marta, enfim. A minha irmã mais velha, a Maledite, foi buscar refrigerante e os biscoitos que estavam na cozinha. E minutos depois os trouxe ali para nós, que estávamos rindo à mesa enquanto jogávamos truco. Mas eu achei muito curioso um detalhe. Ela havia trazido o copo do Tiago cheio de suco, enquanto os outros copos ainda estavam por servir. A Eduardo olhou meio torto para ela, mas a Maledite... Olha, eu achei que o gato estava entrando aqui. Meu Deus! Não é. É meu cabelo. A Eduardo olhou meio torto para ela, mas a Maledite fingiu que não viu, é claro. Continuamos a brincar, dar risada, nos divertir, e a Maledite, sempre que podia, tocava no Tiago, sabe? Como se tivesse intimidade, sabe? Ai. Como se fossem próximos. E isso foi ficando tão perceptível ao ponto da Eduarda levantar da mesa e dizer em voz alta: Vamos, amor, eu quero que você me deixe em casa antes de ir embora, tá? Amanhã a gente tem muito o que fazer. E assim todo mundo foi embora. Nós limpamos a bagunça, escovamos os dentes e deitamos em nossas camas. Dormíamos no mesmo quarto e os meus pais dormiam em outro. Antes de dormir, eu perguntei para minha irmã Maledite a seguinte pergunta: Ô, Marta, por que você fica tão empolgada perto do Tiago? Você não vê que isso é feio? Incomoda a Eduarda? E ela me respondeu: espera só para ver, ele logo vai ser meu. Aquela sua amiga não é suficiente para o homem que ele é. Olha, eu não dei nem ouvidos, fui dormir. No dia seguinte, fui à casa da minha amiga Eduarda, tínhamos um trabalho para fazer juntas. Ana, a Eduarda estava diferente. Eu senti algo estranho assim que a vi. Ela estava cabisbaixa, desanimada, triste. Me disse que havia tido uma briga muito feia com o namorado e por isso não se sentia bem. Pois ele agiu de forma agressiva com as palavras, de uma forma que nunca tinha feito antes. Eu tentei animá-la, mas foi em vão. Então fizemos o trabalho e eu fui embora para casa. Eu achava que era só uma briguinha de casal. Qual casal não briga, não é mesmo? Pois bem, na noite daquele mesmo dia, eu fiquei sozinha em casa com as minhas duas irmãs. Meus pais haviam ido à casa da minha tia, que ficava a uns 150 quilômetros da nossa cidade. E quando deu por volta das 10 da noite, alguém bateu à porta. Estranhei, pois não esperávamos ninguém naquele horário e os meus pais demorariam ainda a voltar. Minha irmã, Maledite, pulou do sofá rápido e correu em direção à porta, como se já estivesse esperando por alguém. E pasmem, era o Tiago. Sim, o Tiago. Mas o que ele estava fazendo em casa a essa hora? E por quê? Ana, ele veio devolver um prendedor de cabelo que acidentalmente foi parar na mochila dele naquela noite em que estávamos todos reunidos aqui em casa. Ele anda sempre com uma mochila preta da escola, mas era impossível o prendedor de cabelo da minha irmã ter parado logo dentro da bolsa dele. Logo eu entendi mais ou menos o motivo que pode ter causado a briga entre ele e a Eduarda.
Bem, eles conversaram por algum tempo na porta de casa, quando ouvi a minha irmã pedindo que ele ajudasse ela em alguns assuntos de matemática. E ele aceitou. Disse que na tarde seguinte estaria lá na nossa casa. Dito e feito. Por volta das 3 da tarde, lá estava ele, estudando com a minha irmã, enquanto ela se jogava para cima dele de todas as formas possíveis. Ana, eu não vou descrever todos os dias após esse acontecimento para não ficar muito longo, mas saiba que as brigas entre ele e a Eduarda ficaram insuportáveis. Até que ele pediu para terminar com ela, pois disse que ela não era tudo aquilo que ele pensava. Infelizmente, ela sofreu muito com o término. Chorava, desabafava, não queria comer e logo foi se isolando de todo mundo, inclusive de mim, sua melhor amiga. Eu não entendi como ele havia eu não entendi como ele havia mudado tanto. Ele era um rapaz tão gentil, tão educado, galanteador, mas tudo isso mudou. E hoje ele é frio, indiferente. Mas não demorou muito tempo para que ele começasse a frequentar a minha casa com mais frequência. Ele e a Maledite passavam dia e noite juntos. Em uma dessas visitas à minha casa, eu observei quando a minha irmã Maledite foi à cozinha preparar um lanche para ele e eu fui atrás dela, de forma sorrateira, sabe? Sem ela perceber que eu a observava. Ana, eu vi a minha irmã passar os biscoitos de manteiga lá mesmo onde você está imaginando. E não era simplesmente passar o biscoito assim, era um pouco mais profundo o negócio. E depois colocava dentro do prato para servir para o Tiago. Depois disso, eu a vi cuspir dentro do copo de suco de laranja. Suco esse que ela também iria servir para ele. Na hora que eu vi essa cena grotesca, eu gelei. Eu não sabia que a minha irmã, apesar de sempre ter tido um gênio ruim, seria capaz de tamanha nojeira. Quando eu a vi cuspir no copo dele, eu não aguentei e a confrontei, dizendo: que diabos é isso que você está fazendo? E ela disse: eu estou cuidando do que é meu e você deveria cuidar da sua vida. E aí eu perguntei: é por isso que ele tá de 4 por você? É isso que você faz para amarrar ele? E ela sorrindo disse: eu aprendi todas as simpatias para tê-lo comigo. E por ter certeza que comigo não vai ser. E pode ter certeza que comigo não vai ser como a idiota da tua amiga, não. E eu disse: simpatias? Como assim? Que tipo de simpatia ensina essas coisas? Olha, eu sei que a minha irmã tem uma amiga que frequenta um lugar lá. E logo pensei nessa amiga dela. Mas eu logo pensei nessa amiga dela. Mas eu não estava errada, não. Certa vez ouvi uma conversa das duas no nosso quarto. E a amiga dela falava assim: você tem que usar a menstruação, pois os antigos acreditavam que há muito poder no sangue. E de fato há. A menstruação tem muita energia feminina de revitalização e fertilidade. Assim que você usar, ele vai ser seu. Pode apostar. Frita um bife, coloca algumas gotas ou até mesmo no suco de uva. Eu confesso que eu fiquei bastante enojada com essa conversa. Eu me recusava a acreditar que alguém poderia, em sã consciência, fazer isso a troco de quê, gente? De ter um homem? Que absurdo! Bem, após alguns dias, cheguei da escola e vi que ele estava em nossa casa almoçando. Isso era por volta de 15 para 1 da tarde, mais ou menos. Até perguntei por que ele não havia ido à aula, mas ele disse que não estava afim. Bem, eu o vi comendo o bife, Ana. E dizia estar uma delícia, elogiando a minha irmã a todo instante por ser tão prendada na cozinha. E ela sorria e delirava de felicidade. Não havia dúvidas, a minha irmã havia feito um trabalho de amarração para o Tiago. Todos os dias eu ouvia passos durante a noite e pessoas andando pela casa.
Objetos sumiam sem explicação nenhuma e depois apareciam em outros lugares. Esse tipo de coisa nunca foi de acontecer na nossa casa, mas desde que tudo isso aconteceu, as coisas estranhas eram constantes. Eu tentava me aproximar da Eduarda o máximo que eu podia, mas ela já não era mais a mesma pessoa. E achava que eu tinha alguma coisa a ver com o novo relacionamento da Maledite e do Tiago. E isso me magoou muito, Ana, porque eu de fato gostava da minha amiga e jamais armaria uma coisa dessas pelas costas dela. Pensei em falar sobre tudo que eu sabia sobre a Maledite, né, minha irmã, para a Eduarda e também para o Tiago, mas percebi que era melhor deixar as coisas como estavam. Afinal, ele não seria mesmo um bom namorado para ela. Para Eduarda, a minha amiga, quero dizer. Não demorou muito e assim que eu completei 18 anos, eu fui morar com a minha tia. E aí eu comecei a faculdade na cidade vizinha, da qual eu havia... na cidade vizinha, né? Estava muito feliz e animada com os estudos. Sempre que podia, eu ia visitar minha família, assim como nos finais de semana que passávamos juntos. É isso? Sempre que eu podia visitar minha família e também nos finais de semana sempre estávamos juntos. Eu costumava ir para lá, ou eles vinham até a casa da minha tia, que por sinal é uma ótima senhora, viúva, mãe de 3 filhos, que já cada um tem sua vida. Ana, eu me formei, voltei a morar na mesma cidade dos meus pais com 26 anos de idade, pois havia uma boa proposta de emprego e eu gostava da cidade. Era o lar que eu sempre amei e não me sentia com grandes ambições de viver em cidades grandes. Trabalhei no hospital regional por longos anos e tive altos e baixos. Quando procurei saber da Eduarda novamente, fiquei muito surpresa ao saber que ela estava internada numa clínica psiquiátrica da região. Logo procurei saber mais a respeito e fui até a casa dos pais dela. Ana, eles me disseram que nos últimos anos a Eduarda sofreu com alucinações terríveis. Ela gritava, ela dizia ver pessoas e vultos dentro de casa. Acordava todo mundo da casa dizendo que estava vendo formigas por todos os lados, subindo nas paredes, e que via pessoas a observando através da janela. Mas os pais dela me relataram que quando iam checar essas coisas que ela dizia, não encontravam nada. A mãe da Eduarda me contou que certa vez entrou dentro do quarto da filha e ela estava escondida debaixo da cama, com as 2 pernas enroladas na cabeça. Ela não sabia como aquilo era possível e gritou pelo pai da Eduarda. E pasmem, Eduarda havia quebrado 3 costelas e estava inconsciente ali. Foi levada ao hospital e lá diagnosticada com uma séria depressão e esquizofrenia paranoica. Eu mal pude acreditar que estávamos falando da mesma garota, bonita, alegre, cheia de vida pela frente. Eu sabia que a Maledite havia se casado com o Tiago. Fiz questão de não ir ao casamento e seguir com a minha vida na outra cidade sem fazer muitas perguntas sobre eles. Agora eu pensava, só Deus sabe o que a Maledite fez para segurar o Tiago do lado dela. E se tudo isso que a Eduarda passou tivesse sido culpa de algum trabalho de feitiçaria que ela fez? Algum tempo depois, quando estava na casa da minha mãe, a Maledite chegou com o Tiago. E eu percebi o quanto ele a tratava mal. A minha irmã, Maledite, tinha um sonho de ser mãe de um filho do Tiago. Sonho esse que nunca se concretizou porque descobrimos que a minha irmã era infértil de nascença. Pois bem, minha irmã havia anunciado que o milagre aconteceu. Ela estava grávida e agora teria sua própria família. Todos ficaram naturalmente felizes, especialmente a minha mãe, que também gostaria muito de ser avó, e eu me senti feliz por ter um sobrinho, mas lamentei por saber o tipo de mãe que ela seria. Nesse mesmo dia, ela ainda me deu várias alfinetadas, dizendo assim: Ô, fulana, você não vai casar nunca, não, hein? Já tá ficando velha, viu? Daqui a pouco não vai poder cumprir o que toda mulher deve fazer, que é servir o seu marido e educar os filhos para o mundo. Ana, eu senti um nojo dessa frase. Quem era ela para falar aquilo? Eu senti tanta raiva.
Mas me controlei como sempre. Afinal, eu já conhecia a peça. Meses depois, o meu sobrinho nasceu. Nasceu prematuro, no mesmo hospital em que eu trabalhava há 8 meses, eu acho. Não, no mesmo hospital que eu trabalhava, ele nasceu de 8 meses. Mas o que surpreendeu a todos foi que o bebê nasceu sem os olhos formados. Sim, Ana, havia apenas a órbita, né, o buraco no crânio, vamos dizer assim. Ele não tinha, ele nasceu sem os olhos. É isso? Olha, eu olhando para a câmera, está aqui, gente. Eu estou acostumada a olhar a câmera aqui, ela está aqui agora, abaixo. Gente, então, ele nasceu sem os olhos, peraí, ele nasceu sem os olhos, metade da perna, com a metade da perna, é isso? Sem os dedos das mãos, com a boca colada e coberto por uma substância escura. O médico se surpreendeu, pois no ultrassom ele parecia uma criança normal. Não havia imperfeição nenhuma. Pareceu uma criança saudável e com todos os membros perfeitamente se desenvolvendo através do ultrassom. Todo mundo ficou muito chocado e muito sentido pela criança. Sabe o que a Maledite disse? Não tem problema não, eu faço outro. E agiu como se nada tivesse acontecido. O Tiago passou a beber muito. Alguns boatos dizem que ele usava drogas durante a noite e se envolvia em diversas brigas no trabalho. Não tinha amor. Não tinha. Ele não amava a esposa, ele não tinha mais sonhos, se afastou da própria família e estava praticamente escravizado por uma pessoa que o sugava de todas as formas possíveis. Eu não soube mais nada sobre a Eduarda durante muito tempo, até que recebi a notícia que ela havia falecido no hospital por causas naturais. Os pais dela se mudaram após alguns meses desde a nossa última conversa, onde me comunicaram que haviam perdido a filha para algo que está além desse plano. Eu não sei o que é que se passa na cabeça da minha irmã ou até onde ela vai com tamanha loucura e maldade. Irei fazer uma intervenção em nome da minha amiga Eduarda. Sim, irei fazer uma intervenção em nome da minha amiga Eduarda. Sim, Ana, eu vou num centro espírita, contarei essa história e vou pedir ajuda, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu vou ajudar o Tiago a se libertar dessa escravidão espiritual e física. A minha irmã vai ter que pagar por tudo que ela fez e ainda faz. Só Deus sabe o que esse homem passa, o que come, o que vê, o que sente. Ela conseguiu acabar com a vida da Eduarda, literalmente. Eu não posso somente assistir ela destruir a vida desse rapaz também, que embora eu não tenha, assim, não morra de amores, também não tenho muito amor, mas ele é um ser humano que merece ter suas próprias escolhas também. Bom, por enquanto é só. Amanhã eu vou nesse centro e talvez eu escreva um outro relato para contar o que aconteceu e como essa história termina. Espero que sirva de lição. Amarrações, feitiçarias nunca serão o melhor caminho. E o outro, seja ele quem for, não é um brinquedo. Outra pessoa, né? A outra pessoa, seja ela quem for, ela não é um brinquedo para servir aos caprichos de ninguém. Gente do céu, que tenso. Cadê vocês?